é o indivíduo feminino. Agora me respondam, podem ligar o áudio. E se eu tenho um cromossomo assim, ó, um indivíduo com 2X e um Y, o que vai acontecer? Gente, vai ser homem ou vai ser mulher? Alguém sabe chutar? Falem, gente, no áudio. Ou escrevam no chat. Ninguém sabe? Então, o que acontece? A gente vai ter uma aberração que nós chamamos aqui de... Qual que é essa aqui? Vamos ver. Aqui. Síndrome de Klinefelter, ok? Nós teremos um indivíduo homem, só que com muitas características de mulher. Ele vai ter mamas, vai ter ombro curto, vai ter a parte... os seus testículos não desenvolvidos, entenderam? Então, olhem aqui. Isso aqui é um indivíduo com síndrome de Klinefelter, onde ele tem uma aberração numérica. Por que a gente chama de numérica? Ele tem um cromossomo X a mais. Tem um cromossomo X sobrando. Então, ele vai ser um homem com características femininas, entendeu? Um homem com problemas. Então, ele vai ter mama, ele vai desenvolver mama, ele vai ter problema nos testículos, no pênis, ele não vai ter problema com falta de testosterona, não tem pelos praticamente, tem várias outras coisas, ó, perda de pelos corporais, aumento das mamas. Então, isso aqui é uma aberração numérica, não esqueça, tá? Professora? Então, oi? Desculpa interromper. Isso é o mesmo que acontece com pessoas hermafroditas? Essa aberração ou não? A aberração, é mais ou menos, é que na verdade eu acho que não existe essa síndrome hermafrodita. O que existe é a síndrome de Klinefelter e tem uma outra que é quando a mulher, ela não tem um XO e aí ela tem várias características masculinas, entendeu? Entendi. A gente vai ver aqui pra frente, tá? Então, olha só, aberrações cromossômicas numéricas. Quando ocorre o aumento ou diminuição do número de cromossomos, dizemos que ocorreu uma aberração numérica, ok? Mexeu no número de cromossomos. Não foi um pedacinho que perdeu, um pedacinho que cruzou. Olhem a diferença, tá? Então, a gente tem alguns tipos de aberrações cromossômicas numéricas. Um exemplo aqui, a euploidia. Vamos lá. O que é a euploidia? É quando ela mexe em todos os cromos, todos os pares, todos. Olhem aqui, ó. Olha aqui o par 1, o par 2, o par 3, todos eles tiveram um cromossomo a mais. Ó, o par 1 ficou com um a mais, o 2 com um a mais, o 3 com um a mais. Estão vendo aqui? Ou seja, a gente tem uma alteração no número de cromossomos, em vez de ser um par, normalmente nós temos um par. Lembram? A gente tem um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Certo? Nós temos 23 pares. Em cada um nós temos um da mãe e um do pai. Nesse caso, tem 3. Deu alguma coisa que num gameta, provavelmente um gameta, um óvulo da mãe ou um espermatozoide do pai, não, na hora da divisão, ficou com... Não, os cromossomos não foram divididos, acabaram ficando todos numa célula só, e na hora que fecundou, aconteceu isso. Conseguem entender? Existe algum exemplo de ser humano que tenha se desenvolvido, vivido com euploidia? Não, gente. Normalmente o feto morre. Ele não sobrevive. Então, caso de euploidia, não há sobrevivência, tá? Aqui está um exemplo de um feto que não conseguiu sobreviver e ele tem essa aberração cromossômica, ok? Alguma dúvida? Podemos continuar? E aí nós temos a aneuploidia, que é quando acontece também uma alteração no número dos cromossomos. Mas aí não é todos, é um só, por exemplo. Quando às vezes eu tenho, por exemplo, eu tenho 23 pares. Aí eu tenho o par 21, por exemplo, que tem um cromossomo a mais. Tem o par 13, que tem um cromossomo a mais. O par 18 tem um cromossomo a mais. Ou um cromossomo a menos, entendeu? Então, se eu tenho um cromossomo a menos, é monossomia. Se eu tenho um cromossomo a mais em algum par, é trissomia. Se eu tenho 2, nulissomia. E se eu tenho 2 a menos, nulissomia. Se eu tenho 2 a mais, tetrassomia. Ok? Então, em que momento acontecem esses aneuploidias, esses problemas?
Olhem aqui, ó, normalmente, ó, na meiose, na hora da divisão, olhem aqui esse desenho, ó, não disjunção, não ocorre a disjunção. Acaba que, em vez de se dividir o cromossomo em um para cada célula, fica os dois numa só, num gameta só, entenderam? E daí, quando esse gameta for ser fecundado com outro gameta, ele vai ficar com 3. Vocês estão entendendo? Tá? Então, acontece o que a gente chama de não disjunção. Ele simplesmente não se separa. E essa não disjunção, ela pode acontecer na meiose 1, na primeira divisão, ou na meiose 2. Ou seja, isso aqui acontece na meiose, gente, na fase de produção de gametas. Ou seja, eu, Kaline, posso produzir sem querer um óvulo com um problema que não foi dividido, sendo que um óvulo ficou com um cromossomo a mais, e esse óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide normal. E aí, esse zigoto vai ter uma aberração cromossômica, ele vai ter um a mais, entendeu? Ou o contrário, pode ser que o espermatozoide esteja com um a mais e fecunda com um óvulo normal, ou pode ser que os dois estejam, que daí seria um caso daqui, ó, de tetrassomia, tá bom? Então, prestem atenção. O que a gente chama de não disjunção? Se eu vou perguntar na prova. É quando, na hora da divisão, aqui, por exemplo, ó, era para ir para um cromossomo para cá. Ele não foi, aí ele acabou ficando 2 para cada célula. Entenderam? Aqui foi na meiose 2, aqui foi na meiose 1. Entenderam? Então, a aneuploidia é proveniente, gravem, do processo de não disjunção na meiose 1 e na meiose 2. Na produção dos gametas, tá bom? E aqui nós temos, finalmente, as síndromes, tá? Eu tenho 6 minutos, vamos lá. Então, nós temos síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Down, que é a mais conhecida de vocês, síndrome de Edwards, síndrome de Patau. Então, a síndrome de Klinefelter, que eu falei ali já, acontece um aumento, um cromossomo X a mais, ou seja, é um problema no óvulo que foi fecundado, correto? Concordam comigo? O óvulo fecundado tinha um cromossomo a mais. Quando o espermatozoide fecundou, deu merda. Entenderam? Síndrome de Turner é o contrário. Falta um cromossomo X. É uma mulher, ó. São mulheres geralmente estéreis, baixas, com mama pouco desenvolvidas, ovários atrofiados e pescoço alargados na base, no pescoço alado. Lembrem, gente, um indivíduo normal, nós temos 46 cromossomos, né? Olha aqui, no Turner, falta um. A mulher tem 45. No Klinefelter, tem um a mais. O homem tem 47. Klinefelter acontece só com homens. Turner, com mulheres. Síndrome de Down acontece tanto em homens, tanto em mulheres. O que acontece na síndrome de Down? No par 21, tem um cromossomo a mais. Nós chamamos de trissomia do 21. Já vou mostrar para vocês, tá? Então, é um exemplo de um cromossomo a mais no par 21. Não é no cromossomo sexual, como é esse caso aqui. Ele é no cromossomo 21. 21 não é o sexual. O sexual é o 23. Lembram? Síndrome de Edwards. O que acontece? É uma trissomia no 18 daí. É um cromossomo a mais no 18, tá bom? E a síndrome de Patau é um cromossomo a mais no 13. Então, essas trissomias, aqui no 21, no 18 e no 13, pode ser mulher ou pode ser homem. A Klinefelter e a Turner, na Klinefelter são indivíduos masculinos e na Turner indivíduos femininos, beleza? Então, vamos lá. Klinefelter eu já mostrei. Síndrome de Turner, olha só como é que é o pescoço da mulher, ó. Ela fica com um cromossomo X a menos. Nós, mulheres normais, lembram, gente? No cromossomo 23, nós temos 2 cromossomos X. Ela nasce com um só. Então, ela não consegue desenvolver todas as características femininas. Então, ela não consegue desenvolver mama. Olhem aqui, ó. Ela acaba ficando com características masculinas. Tórax largo, muitas dobras na pele, constricção da aorta, pouco desenvolvimento dos seios, deformidades no cotovelo, unhas pequenas, ovários subdesenvolvidos, não tem menstruação, manchas marrons e baixa estatura, ok? Olhem aqui um desenho.
para vocês verem o que acontece, tá? Então, ela é uma aberração numérica, beleza? Falta de um cromossomo X no par 23 ataca indivíduos femininos. Síndrome de Down, muito conhecida de vocês. O que acontece, gente? Aqui, ó, olhem aqui, ó, o par 21 era para ele ter só 2 cromossomos, né? Ele tem um a mais. Então, tem uma trissomia. Acontece um excesso de cromossomos no par 21. E aí, como vocês conhecem, os indivíduos com síndrome de Down, ele tem várias características, tem retardo mental, tem doença cardíaca congênita, aumento do colo, um dedo grande, PV anormal, tônus muscular diminuído, tem um monte de características. E elas têm esse olho puxado, um rosto bem comum, né? Face larga e achatada, pregas picânticas, eles têm vários problemas, né? Mas são os indivíduos que conseguem se desenvolver e ter uma vida normal. Gente, dúvida, tá, mas e o pessoal que tem esse tipo de síndrome? Consegue ter uma vida normal? Sim, síndrome de Down, hoje em dia, eles já conseguem ter uma vida bem saudável, uma vida normal, conseguem viver muitos anos, conseguem até constituir família. De Klinefelter e Tanner também, porque ele não afeta o desenvolvimento mental tanto. E que eu saiba. Essa é a atividade de vocês depois que a gente encerrar a aula. Então, vamos lá. Eu, inclusive, encontrei muito interessante um exemplo de um jogador que ele tem síndrome de Klinefelter e ele fez reposição hormonal com testosterona e conseguiu ter uma vida normal. Então, dá para ter uma vida normal, tentar o máximo normal possível. Síndrome de Edwards tem uma trissomia no par 18. Aqui, olha aqui o par 18, estão vendo? Ó, um cromossomo a mais. O bebê nasce com um monte de problema, gente, ó. A mandíbula recuada, os dedos sobrepostos, ele tem problema com o intestino, a pelve dele é menor, ele tem microcefalia, alguns conseguem sobreviver, os outros não. E a síndrome de Patau eu não encontrei, não deu tempo de eu colocar nenhum exemplo na internet, mas eu vou pedir para vocês verem. Agora vamos, tá faltando 1 minuto. Eu vou fazer o vídeo para explicar para vocês daqui para frente as estruturais. Então, a gente fica nesse primeiro vídeo só com as numéricas que eu contei para vocês. Sobre a